Doutor, quero perguntar aqui de alguns peculiaridades de alguns contratos, assim. Um cara que vai comprar uma casa, eu vou falar um por um, daí você vai mais ou menos ali. Comprar uma casa, o que ele deve se atentar mais ali no contrato? O que ele tem que prestar atenção ali? Primeira coisa é uma propaganda, você tem que procurar alguém que saiba fazer. Assim, os maiores problemas que eu vi até hoje de compra e venda é aquela questão de deixar o profissional habilitado, que conhece, e pegar um contratinho na internet e falar, não preciso pagar tanto, eu mesmo faço, tal, e acaba passando alguma coisa. Então, lá na frente ele vai acabar tendo problema. Tá. Entendeu? Então, esse é o primeiro passo dele. Né? Mas, assim, aquele que está querendo, que quer conhecer como que é a vida desse imóvel, né? A vida jurídica desse imóvel, a primeira coisa que ele tem que se atentar é tirar uma matrícula atualizada. A matrícula atualizada é a vida do imóvel. Quem que ele pertenceu antes, quem que construiu. Colocada no papel. Tira isso no cartório de No cartório de registro de imóveis. Né? Hoje você tem um site aí que você consegue tirar uma para visualização. Tá. Você olha lá, você sabe fazer, mas ela não serve como documento hábil aí para uma transação. Tá? Então tem que saber se está tudo em ordem nesse documento. Primeira coisa é saber quem é o proprietário desse imóvel, vai estar constando na matrícula. Esse é o primeiro passo, né, que a gente toma. Feito isso, você tem que ver a vida física das pessoas físicas que são proprietárias do imóvel. Então a gente trabalha aí com dezenas de certidões aí que a gente tira para saber se o cara não tem problema, se não tem problema na esfera civil, na esfera criminal, na esfera trabalhista, na Receita Federal. Então são diversas. Porque às vezes aquele imóvel pode estar como garantia de alguma coisa. Se tiver alguma garantia vai estar na matrícula. Vai estar. Vai estar marcado lá. O que ele pode estar é para sofrer uma constrição aí jurídica, uma constrição, uma penhora que vem aí que ainda não esteja gravada na matrícula. Por isso que essas certidões, elas são o primeiro passo para você saber se esse imóvel aí não está comprometido, aí não está com um problema. E isso uma imobiliária boa, vamos dizer, já presta esse tipo de serviço para assessorar Ele é obrigado a fazer. A gente lá na Brasil Imóveis, o cuidado que a gente tem é com isso, sabe? De tratar a venda como o sonho do cara, e não um pesadelo. Porque vira pesadelo. Eu já vi, já acompanhei, já vi pesadelo. E triste, né? Porque às vezes é um sonho de uma vida, né? O cara que ali conseguiu juntar aquele dinheiro duras penas ao custo da vida, né? Acaba com ele, porque o cara que vendeu, se ele tiver enrolado aí, né, com dívida, o que acontece? Você não vai conseguir reaver isso dele. Não vai, né? Porque já foi, o dinheiro caiu e já saiu. Né? Até se discutir um processo aí. Então você precisa estar prevenido. Essa aí, a palavra é essa aí. Porque existe o problema que o corretor é como a gente, nós precisamos ganhar dinheiro. Sim. Nós precisamos, né? Mas o dinheiro não pode ser de qualquer forma. Você tem que passar a garantia pro comprador ali, que ele não vai ter problema, né? E a garantia são as certidões. As certidões é juntada ali na escritura, entendeu? Se acontecer alguma coisa depois, você está garantido com as certidões. Então, é o primeiro passo. É essa questão aí de analisar a vida do vendedor, ou dos vendedores, que estão na matrícula, acompanhar essa documentação, ver na matrícula a averbação do imóvel. Muitas vezes está só o terreno, você tem que averbar o imóvel ainda, não está só construído, não tem nenhuma planta, não tem nada. Então, toda essa questão aí, ela é analisada nesse primeiro momento aí, uma compra e venda. Entendi. Né? Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve, né? E primeiramente, antes de chegar para o cara, uma proposta. Não tem isso, desconfie. Não, nem faça. Não faça. Não faça, porque você pode ter problema. Né? Agora, num contrato de venda, existe garantia da casa? Assim, garantia que nem um carro? Vamos dizer, pode colocar. Eu comprei uma casa e depois de 3 meses caiu um pedaço do telhado. Existe alguma coisa? Não por um desastre natural. Você conta com a garantia da casa, principalmente se for nova, né? Sim, uma casa nova, recém-construída. Recém-construída. Você tem a questão aí da garantia da casa. Tem uma garantia? Tem uma garantia. Tem uma garantia legal? Tem uma garantia legal. Como um produto, 90 dias, aquela coisa? E depois você tem um vício redibitório, né? O vício redibitório, o que é? É um defeito que não era aparente,
que você não tinha como ver, não tinha como ver, entendeu? Bom, você tá lá na casa, de repente, afunda o cara que fez que nem aquela casa do Gugu lá, que durava 3 meses ali, então, era muito bem maquiada, né? E essas coisas. Então, existe a garantia, sim. A garantia tem que ser o construtor. Essa é saber quem está construindo, se a pessoa de confiança que está construindo. Mas isso deve constar, vamos dizer, eu vou comprar uma casa. Deve constar. Onde que está a maioria das vezes aí os caras colocam um contrato ali, essa questão da garantia. Coloca. Porque principalmente casa nova, né? Casa nova é muito comum dar um probleminha ou outro, né? Sim. É muito comum, não é incomum, assim. Esse foi um fator que mudou também aí no pós-pandemia, foi o critério das pessoas comprarem casa. Uhum. Então, o que acontecia antes? O cara morava em São Paulo, ele saía às 6 horas da manhã de casa, 5h30, e voltava às 9 horas da noite. Então ele chegava lá, ele jantava, assistia um pouquinho de televisão, dormia, final de semana, pouco ele ficava, né? Então, agora não, os caras vieram e começaram a ficar mais críticos. Observar mais. Então o cara começa. Então, quando o cara vai comprar uma casa nova, ele começa a olhar os detalhes. Porque antigamente ele não via isso, agora ele tá vendo. Então, que forçou os construtores a caprichar um pouquinho mais nas casas. A gente só via aquilo que ficava em cima da cama. Né? O teto em cima. Né? Sim, daí os caras estão olhando se tá bem feito, se o acabamento tá bem feito. Então, tornou o mercado também mais exigente. Entendi. Né? Às vezes até a casa do cara mesmo, que era de veraneio, ele vinha no final de semana, não dava tempo dele ver. Agora ele tá bem mais criterioso. Esses construtores aí estão passando cortado com os caras. Os caras vêm e exigem, tá torto ali, ó, tá, não sei o quê. Então, assim, num contrato desses o cara que tá vendendo, para ele não ter depois existe alguma coisa que lhe garanta não ter dor de cabeça com aquele O contrato é a garantia dele. Assinou, o cara está concordando que... Sim, a garantia do negócio bem feito é o contrato. Um contrato bem feito, bem elaborado. Né? Tanto para um quanto para outro. Tanto para o vendedor quanto para o comprador. Um contrato bem feito, ele garante o cara de problemas aí, inúmeros problemas. Isentar, né? Praticamente assim, vamos dizer, pode acontecer. Né? Que está nessa garantia, vamos dizer assim. Né? Você está lá, você comprou um imóvel, pode acontecer alguma coisa. Vamos resolver. Mas não ter eternamente um cara ali buzinando que né? Acontece bastante. Eu imagino. Acontece bastante. O cara tem um cachorro que come parede, sei lá o que, vai falar. Acontece bastante. O cara ser muito exigente, achar que ele comprou uma casa nova, ele tem que ter a casa nova o resto da vida. Né? Nunca vai desgastar. Né? Não vai ter problema. Bom, vamos para o de aluguel. Aí é mais complexo. O contrato de aluguel, eu acho assim, eu não vejo ele como mais complexo, tá? Ele é o mais trabalhoso. Mais detalhado ali nos pormenores, né? Ele é bem detalhado. É um contrato, é uma relação aí de locatário e locador, que ele precisa ser muito bem trabalhado nessa questão, para você não ter problema. E aí também, 99% dos problemas que a gente vê é o contratinho puxado na internet. Tá bom, faz lá. Porque a hora de alugar o cara nem lê, né? Nem lê, fala, tá parado lá, vou alugar. Não faz uma busca, não vê. Tá? Então você pega algumas coisas assim, você pega o cara fala, o cara parou de pagar aluguel, você vai ver, vai tirar, o cara já tinha ação de despejo antes. Ação de cobrança de locação, de acessórios de locação aí, às vezes. Então, se você não vê isso, você está alugando para um cara que ele já está rescindindo da mesma coisa, reincidente. O cara não tem uma boa relação com o crédito. O cara muitas vezes está sendo despejado. E está querendo alugar o teu. E alugou o teu. E vai ficar mais aquele tempo, e depois aquilo vai vivendo assim. Vai vivendo assim. Vai sempre pegando alguém que vai tentar confiar no cara, vai fazer um contratinho ali, tal, e você vê que não tem. O contrato de locação, ele é tão específico que ele tem uma lei própria que rege as locações, a lei da 8.245. Ela que rege a locação. Ela que trata de todos os deveres e garantias aí, deveres do locador, os direitos de cada um,
Então ela é tratada numa lei especial. O que tiver fora dela, você trata no Código Civil. Sim. Mas assim, a grande parte da relação mesmo está dentro da Lei 8.245. Entendi. Ela trata aí das questões das garantias locatícias. E as responsabilidades. Os direitos e deveres de cada um. Então é tratado tudo dentro dessa lei. Então ela é uma lei que rege essa relação contratual aí de locação. Aluguei essa casa aqui. Caiu o reboco ali do canto do teto. De quem que é a responsabilidade por isso? Tudo que você for tratar de estrutural é do proprietário. Do proprietário. Por que caiu? Caiu porque tempo. Sim. O tempo caiu. Né? Caiu porque eu fui colocar um ventilador de teto lá e não deu certo e caiu. Né? Então, assim, tudo que for de uso é do locatário. Agora, que for de estrutura, essa é a briga eterna, né? Porque daí um chuveiro queima, não é porque o chuveiro é um negócio móvel ali, vamos dizer, não é estrutural, né? Condomínio tem essas especificidades aí por causa do condomínio, da taxa condominial. Né? Você paga um condomínio, R$500 por mês. Aí a Assembleia resolve lá que tem que fazer uma obra que vai onerar isso em R$100 por mês. Quem paga? São os condomínios. O certo tudo que for extraordinário é do proprietário. Mas aquele que é ordinário, lá os quinhentão, é do cara. Então é tratado na lei. A própria lei então define o cara isso. que está alugando, ele que vai pagar... O ordinário. O ordinário é aquele que ele paga mensal. R$500 por mês. Não, sim, mas aqueles adicional de 100 o extraordinário é do proprietário. Do proprietário. Tá. Porque é uma benfeitoria do condomínio. Entendi, perfeitamente. Então, essa é a mais especificidade. Que nem assim, a gente estava falando contrato de compra e venda. No condomínio também, você tem que tomar todo cuidado com o condomínio. Vamos começar, o CNPJ do condomínio. Tá. A certidão do condomínio. Você está comprando as escrituras, né? De terreno, aquela coisa. Mas assim, a certidão do CNPJ do condomínio. A certidão negativa de débito do condomínio, do proprietário. Porque vamos supor que você tem que comprar uma casa num condomínio, né? E esse condomínio está devendo. Está com caixa negativo lá de 2 milhões. Você compra aquele imóvel, amanhã vem o rateio. Você vai entrar no rateio dessa dívida do condomínio. Então, tudo isso é feito nessa análise, nessa pré-análise aí dos contratos, tanto de colocação quanto de compra e venda.